Olá, amigo e amiga, telespectadores da TV Maceió, canal 22 da NET. Amigos internautas do portal maceoagora.com.br. Mais uma vez aqui reunidos no programa Caminhando com Maria. Esse programa que é exibido na TV todos os dias, de segunda a sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Também sendo feito reprise às 6 da manhã. Esse programa é eminentemente católico. Foi a TV Maceió que, na sua programação, nos presenteou com esse momento. Esse programa que tem um propósito de levar a você a palavra de Deus, exemplos, caminhos, testemunhos. Caminhar com Maria é assim, se sentir ao lado do Pai. Hoje nós vamos ter conosco alguém muito especial. Para isso, nós vamos invocar o Espírito Santo. Esse alguém muito especial foi o próprio Espírito Santo que nos encaminhou aqui, que é o professor Simão, lá da paróquia de São Pedro, muito conhecido, e ele está aqui conosco para que a gente possa realizar esse programa com a intercessão do Espírito Santo. Para isso, vamos invocá-lo cantando e orando. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina
Cheios do Espírito Santo, agradecemos ao Pai por esse momento, por esse programa que agora se inicia. Agradecendo a você, telespectador, pela sua fiel presença, por essa sintonia. Agradecer aos nossos amigos e futuros colaboradores. Nós vamos dar uma nova roupagem ao programa e necessitamos da sua presença como colaborador para esse programa. E agradecer ao Espírito Santo por nos trazer aqui, o professor Simão, há uns dias que a gente vem tentando e ele está aqui presente. Primeiro, dar votos de boas-vindas ao programa. Ele vai também colaborar com o nosso programa, participar de algumas estratégias. Nós vamos anunciar, nós já começamos anunciando que no próximo domingo nós já teremos a missa, né? Então, que Deus nos abençoe. Agradecemos ao Espírito Santo por essa força. Vai ser feita lá na Igreja do Rosário. E o programa Caminhando com Maria está assim, colocando tudo nas mãos do Espírito Santo. Então, professor Simão, nosso agradecimento assim pela disponibilidade em estar aqui no nosso programa. Gerson, eu gostaria, talvez cortando o seu programa, dizer o porquê eu estou aqui. Sério. Uma vez, por acaso, brincando na televisão, tendo um espaço livre, eu estava lá mexendo nos canais com o controle remoto. Controle remoto. E dou de cara com você. Quando olhei para você, eu digo, mas esse senhor eu conheço de algum lugar. E eu o conheço. Será que é aqui do Brasil? Será que é alguma parte do mundo? Etc, etc. E vai, não vai, mas ele é padre, ele não é padre, sei que lá. E você conduziu o programa de um jeito que eu concluí perfeitamente que era um programa religioso, era um programa católico. E era um programa dedicado bastante a Nossa Senhora. E quando vi depois, numa outra vez, fiz questão de localizar a TV Maceió e vê-lo de novo, eu vi por acaso aquele Caminhando com Maria, e Maria caminhando meio daquelas neblina, etc, etc, no deserto. E eu me lembrei do deserto que eu vi, saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Aquelas estepes tristes, feias, lúgubres. E, por acaso, me lembrei de que Maria talvez teria passado por lá. Lógico, de burrico, um jumento, a pé. Mas passou. Mas devia ter passado. E aquele deserto triste, aquelas estepes, não havia uma grama de verde. Era tudo. E por acaso um beduíno com seu camelo caminhando. E o médico doutor Antônio Salomão, que se dizia descendente de antigos beduínos, não sei que lá, se era a poesia dele, porque era um grande poeta, mas dizia, eu sou dessa geração, olha que tristeza, que miséria, que atraso, que sofrimento, e tudo bem. Agora, você me tirou da Maria uma imagem assim, das imagens bonitas, uma Pietà de Miguel Ângelo, é uma Nossa Senhora Aparecida bem focalizada, uma Nossa Senhora de Fátima bem fotografada, e tantas Nossas Senhoras que pelo mundo afora eu preguei novenas, eu anunciei tantas vezes o nome dela e gostava desta Maria bonita. Mas ela, naquele deserto que eu vi, naquele caminhar, aí me deu, caí de rosto cheio no documento de Aparecida do Norte, último documento da Celã, belíssimo. E lá a Maria aparece
como missionária, uma doméstica, uma que vai à casa de Isabel para ajudar, para se colocar a trabalho, é chamada pela primeira vez Mãe de Deus. Então você que colocou para mim uma Maria real. Quando eu digo esse programa, ele é assim, totalmente, assim como eu me coloco, totalmente nas mãos do Espírito Santo. Essa imagem quem fez foi quem está agora nos gravando, por trás das câmeras, o Toninho, né? Foi ele quem escolheu. E eu também me sensibilizei, eu nunca disse isso aqui também, estava esperando o momento oportuno, mas o momento é este, porque a Maria caminhando ali com o jumentinho, né? Ela fica bem próximo da nossa realidade. Não fica uma Maria distante. Eu estava assistindo um programa na Canção Nova e tem uma missionária falando acerca de Maria. E ela mostrava, lembrando quando ela era criancinha, 3 anos, ela viu um brinquedo na prateleira, né? E não alcançava. E ela pediu à sua mãe: mãe, apanha aquele brinquedo. Aí a mãe foi lá com a mão, tirou, e com a outra mão passou para ela. Ela dizendo, mostrando que é exatamente assim que nós nos sentimos diante de Maria. Quando nós não estamos bem perto, mas ela está perto, ela alcança o Pai. E ela pode ser a intercessora, aquela que pode, assim, trazer aquele nosso pedido, né, através do Pai. Né? Ela pode, assim, nos ouvir, né, e ir lá junto ao Pai conseguir isso. E quase que brincando, mas um humor assim altamente religioso, um grande amigo meu, lá do Paraná, já perto do Paraguai, perto de Foz do Iguaçu, telefonando, e eu disse para ele: amanhã nós vamos ter feriado. Ué, que feriado esse? É padroeira da cidade. E ele é também muito devoto de Nossa Senhora da Luz, que é padroeira da paróquia em que eu o conheci, no Paraná. Sim. E eu disse para ele: aqui a padroeira Nossa Senhora dos Prazeres, ele disse, mas bem em Maceió, de que aconteceu isso, mais aquilo. Diz que tem pobreza, diz que tem seca, diz que tem briga, tem violência, isso, mais aquilo, e ainda coloca Nossa Senhora dos Prazeres. Eu digo, sim, mas é que Nossa Senhora, além das dores, ela também traz prazeres para aqueles que sabem enfrentar a realidade do dia a dia com a fé no Espírito Santo, na Palavra de Deus que ela viveu a vida toda, né? Isso. Por falar em Espírito Santo, eu vou pedir permissão para ler aqui esse texto, que tem autor desconhecido, né? Eu me trouxe aqui, oração ao Espírito Santo, que diz: vem Espírito de luz, ilumina, esclarece, conscientiza, faze-nos penetrar no interior das coisas, por trás das aparências. Sem a tua presença, tudo é sem sentido e a história sem rumo. Que em tua luz vejamos a luz. Vem, Espírito transformador, desperta, dinamiza, multiplica as energias escondidas do teu povo. Vem, sem a tua força, tudo está parado, estagnado, desintegrado. Vem, transforma a face da terra. Vem, Espírito Criador, renova, constrói, reinventa o futuro do qual nós somos responsáveis. Sem a tua coragem, somos velhos e incapazes de atos novos e de atenção libertadora. Vem, cria o homem novo, aberto ao Espírito. Vem, Espírito Consolador, consola os corações aflitos, cura as chagas escondidas. Sem o teu apoio, tudo é triste, sem vida. Vem, Espírito Unificador, arranca-nos da nossa solidão. Ensina-nos a partilhar, a dividir, a solidarizar, a não desistir. Sem a tua ajuda, somos egoístas e orgulhosos. Ensina-nos a sabedoria na intimidade. Vem, Espírito Pacificador, une
os povos, as raças, as comunidades, as famílias divididas. Dai-nos o teu perdão. Sem o teu amor, somente há luta e briga. Vem, Espírito de paz. Vem, Espírito de urgência. Apressa os tempos. Queima as etapas. Vem, encaminha a história para o reino. Vem, Espírito escondido, Espírito prometido, Espírito dos profetas, de Jesus, de Maria, da Igreja nascente. Revela-te a teu povo, reunido à tua igreja em oração. Espírito misterioso, Espírito de Deus, derrama teu amor. Amém. Autor desconhecido, foi o professor Simão que nos trouxe essa oração esplendorosa, né? Que é a oração ao Espírito Santo. Dizia o Frei Júnior na homilia de domingo, onde a missa trazia o tema exatamente da Santíssima Trindade. Ele dizia que o Papa deveria proibir homilias no dia de hoje, porque quem somos nós para mensurar Deus? Por mais que se fale de Deus, que mais se fale do Espírito Santo, mais se fale do seu Filho Jesus, nós não conseguimos mensurar, qualificar em todos os valores que Deus possui. E o Espírito Santo. Somos limitadíssimos para expressar, não é, tudo o que Ele é. Não é? Se é amor, qual é a dimensão do amor de Deus? Não conseguimos mensurar. Não é? Se é paciência, se é solidariedade, se é dedicação, zelo, poder, somos pequenos para mensurar todos esses valores. Professor Simão, mais uma vez, assim, dizendo a sua participação e esse momento que nos inspira tudo isso. A sua formação é curitibano? Nasci nas redondezas de Curitiba. Quem conhece Paraná, ou conheceu, hoje não é mais, mas no tempo que eu nasci, há 80 anos atrás, Curitiba era Polônia, Itália, Cracóvia, eram ucranianos, lá adiante alemães. Por acaso tinham 5, 6 brasileiros também. Né? Até perguntavam muitas vezes que nós, polacos, tínhamos a nossa colônia, a nossa paróquia. O nosso padre era sempre um lazarista que vinha com a imigração, fazendo polaco, executando as canções, tudo em polaco, a não ser latim, porque a missa era em latim para todo mundo. E os italianos. Mas eu tive a aventura de nascer quase na divisa. Daí eu me misturei logo com os italianos. Quando cheguei na Itália, eu dizia que meu nome, mal traduzido, porque papai, coitado, aquele colono semi-analfabeto, vai lá no cartório registrar. Como é o seu sobrenome do seu filho? É Simão Bottico. Mas Bottico não dá para escrever em português. Então ele inventou de pôr Bocheco. E quando cheguei na Itália, ele disse, não, você não é polaco, você é italiano. Inclusive não é Bocheco, é Bosqueco, seria um pequeno bosque, digo. Bom, prefiro ser floresta amazônica do que um pequeno bosque de vocês aqui. Mas brincando, eu me criei então, polaco e italiano. Até os 10 anos eu não sabia falar português. A mamãe dizia, você vai no negócio do... Porque sua mãe? Minha mãe... É português, é brasileira. Não, papai e mamãe vieram como crianças da Polônia. Isso há 100 poucos anos atrás. São falecidos os dois já. E nessas alturas, a mamãe dizia, vai na bodega lá do italiano, porque só italiano que tinha a bodega, e dizia... Eu quero um pedaço de sabão, eu quero meio quilo de café. Eu tinha que ter coragem de chegar lá e dizer, eu quero um pedaço de sabão, eu quero 1 quilo de café. Mas os italianos tinham essa igreja pertinho, mais perto da nossa lavoura, nossa roça. Então era mais fácil ir na missa dos italianos. Nunca chegou a trocar assim, eu quero meio quilo de sabão e um pedaço de café. Nem me lembro, mas chegava em casa mais ou menos com a compra certa. Mas só para te dizer essa, lá pelas tantas, catequese
na igreja dos italianos, mas era em português, é lógico. Certo. E daí, vou te dizer uma coisa que acho que nunca disse para ninguém. Lá pelas Santos, convidado para também ser coroinha. Eram 6 coroinhas. De polaco era só eu. De brasileiro tinha outro e o resto era tudo italiano. Agora, mas eu não sei responder a missa em latim. Não, você vai lá na senhora Dona Favoreto, que ela sabe decor toda a missa, ela vai te ensinar. Bom, cheguei lá, aquela senhora nobre, tudo mais, sentada, com o quadro de Nossa Senhora, Jesus crucificado, e ela toda como se fosse uma professora, e eu sentado, e ela disse, bom, então vocês vão chegar no altar e o padre vai dizer, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. E você vai responder amém. Bom, até aí eu vou bem. Tudo bem, né? Até aí tudo bem. Depois o padre vai dizer, intruibo ad altare Dei, e você vai responder, ad Deum que letificat juventutem meam. Agora complicou. Agora vai demorar essa lição para entrar na cabeça, vai demorar. Bom, mas foi, não foi? Foi embora. Mas uma coisa curiosa, então o padre celebrava a missa em latim, e como era de costume, a missa era o tal do missal de São Pio V, que hoje pode celebrar, o padre pode celebrar o que quiser. Não. E esses dias eu fui assistir lá em Curitiba, que um colega meu celebrou aquela missa de São Pio V, pois né, que eu me comovi, eu me encantei. Eu digo, mas o que está acontecendo comigo? Eu estou gostando da maneira de ser padre de costa, rezando sozinho, e nós aí quase que cantando queremos Deus, homens ingratos, mas gostei da missa, com todo respeito, coisa linda, porque eu também celebrei a missa em latim muitos anos, né? Bom, mas voltando lá de Coroinha, o padre lia o Evangelho em português, e virava para trás e dizia, Polaquinho, vai dizer lá para os teus patrícios polacos, os polacos podem se retirar, esperar lá fora. Os polacos iam esperar o padre fazer a homilia em português lá fora, porque não entendiam nada. Então, mas saiu mesmo? Saiu e ficaram quietinhos lá. Alguém rezando terço, alguém coisa, em silêncio. Aí ele vira, Polaquinho, vai chamar os teus patrícios lá. Daí eu ia lá, gente, está na hora. Daí voltavam, né? Então você vê, hoje nós sabemos, meu Deus do céu, o que é a palavra de Deus. O valor da palavra de Deus. E os coitados, que livros eles tinham? Um livro que trouxeram da Polônia era um livro grosso, velho, pedaçado, encebado, tudo mais. E o papai, aos domingos, ele abria, sentava debaixo do mar, porque o padre também vinha uma vez por mês celebrar a missa, tinha uma vez por mês só. E ele lá ia cantarolando e rezando. Eu ia escutar, mas não escutava nada. A mamãe dizia, vamos brincar longe que o papai está rezando. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que aquilo lá, em latim, chamava-se livro usualis. Era um livro em que era vendido, dado para os leigos, e lá tinha orações. Mas eram em polaco, e nem em latim. E os italianos geralmente tinham o italiano e iam muito bem em latim também. Então aquela senhora, por exemplo, sabia a missa de cor em latim. De tanto ouvir latim, que é mais perto acho que do italiano, mas o polaco mais distante. E como era difícil esta chegada da palavra de Deus. E hoje essa palavra de Deus é super abundante. Eu te disse, 10 anos eu celebrei a missa todos os domingos na melhor emissora de então, isso 30 anos atrás, no Paraná. E o programa teve sempre a primeiro lugar em audiência. Tanto que quando iam fazer uma reunião,
os diretores, os donos da emissora, iam fazer uma reunião para trocar a programação. Um dos proprietários, dos donos da emissora, por acaso estava no interior, uma cidade a uns 200 quilômetros de Curitiba, por coisa que seja, e por acaso foi fazer uma caminhada cedo. E passou nas casas, 9 horas da manhã, e teve a curiosidade de que ouviu a televisão dele, eu celebrando a missa, ligada. Ele disse que passou em todas as casas, e em todas as casas estavam sintonizados na missa. Ele chegou na reunião, podemos mexer em tudo, menos na missa. A missa tem que ser protegida de tal maneira porque a audiência é absoluta, porque eu ouvi com os meus ouvidos, pondo o ouvido nas paredes. Que pesquisa extraordinária. Bom, irmãos, nós estamos Caminhando com Maria, nós vamos para um breve intervalo aqui com o professor Simão. Ele vai contar também toda a sua formação, sua ida a Roma e também essa experiência através dos meios de comunicação. Nos aguarde que é um breve instante, a gente volta já.